E neste fim de semana, o Brasil celebra o 7 de setembro, a data da independência, quando relembramos um pouco alguns conceitos, alguns princípios sobre a nossa pátria. Para falar sobre isso, nós vamos bater um papo agora com o Paulo Resutti. Ele é arquiteto, mas pesquisa história há muito tempo, há 13 anos já, os acontecimentos históricos do Império Brasileiro. Ele, inclusive, venceu o Prêmio Jabuti em 2016 na categoria Biografia com o livro Dom Pedro, a História Não Contada. Paulo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença com a gente aqui na Novo Tempo. Obrigado novamente pelo convite de estar aí com vocês. Paulo, quando a gente fala sobre a independência, sobre 1822, o grito da independência, a gente vem à mente, né, aqueles quadros famosos da independência, mas assim, não foi um processo tão simples, que estava Dom Pedro passeando a cavalo num determinado dia, olhou para o sol, achou o dia bonito e resolveu, hoje é um bom dia para declarar a independência. Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para a gente. Ele foi um processo que, na verdade, se inicia em 1808, com a vinda da família real portuguesa e a corte portuguesa para o Brasil. A partir desse momento, o que era uma colônia passa a ser a sede do Império Ultramarino Português. Então, todas as ordens em cima do resto do Império Lusitano, que não estava na mão de Napoleão, acaba partindo do Brasil. E esse Brasil vai ser construído basicamente por Dom João VI, com a criação da Casa da Moeda, da Gráfica, do Banco do Brasil, né? Antigamente, a vinda da corte, a gente não tinha gráfica no Brasil, não se imprimia livro no Brasil, não tinha jornal no Brasil. Então, a partir desse 1808, começa um processo de libertação. Essa colônia passa a ser sede do Reino Unido, que vai se transformar em Reino Unido, né? E depois, com a partida do Dom João VI para Portugal e a tentativa da Assembleia Constituinte Portuguesa de recolonizar o Brasil, voltar a transformar o Brasil numa colônia, os brasileiros acabam se revoltando. E quem estava à testa do governo, que foi deixado pelo pai, foi o futuro, né, Dom Pedro I, na época era só Dom Pedro. Ele participa desse movimento político, né? Ele se coloca à frente desse movimento político que vai culminar no 7 de setembro de 1822. Lembrando que antes do 7 de setembro, antes do grito e tudo mais, no 2 de setembro, né, de 1822, a futura imperatriz Leopoldina, então princesa Leopoldina, havia sido deixada pelo marido governando o Brasil, né? Ele era o príncipe regente, ele vem para São Paulo e deixa ela no Rio de Janeiro. E em 2 de setembro, ela convoca o Conselho de Estado para quê? Para decidir a respeito das novas ordens que estavam vindo de Portugal. Que ordens eram essas? Era para eles irem para Portugal, estavam exigindo que os príncipes voltassem para Portugal e que acabasse um governo interno aqui no Brasil. Então, tudo a partir daquele ponto, daquela chegada das ordens, toda política, toda a parte administrativa, jurídica do Brasil seria resolvido em Portugal. Então, a gente perderia qualquer chance de deliberar sobre nós mesmos, né? Era o fim do processo iniciado pelo Dom João VI em 1808. Então, ela convoca esse Conselho de Estado, e esse Conselho de Estado, presidido pela princesa, decide mandar para São Paulo as cartas e a convocatória das cortes portuguesas, aconselhando o Dom Pedro a proclamar a independência, né? Então, esse é tudo um processo que não começa simplesmente no 7 de setembro e não termina no 7 de setembro, porque a gente vai ter várias guerras, né? A libertação da Bahia vai demorar 1 ano das tropas portuguesas, você tem várias batalhas pelo Brasil todo contra os portugueses que não queriam a independência do Brasil. Paulo, acho que uma pergunta importante nesse sentido da Leopoldina é o que diziam essas cartas, o que ela mandou dizer pro marido? Ela aconselha ele a ouvir o que o José Bonifácio tem a dizer, né, na carta que o José Bonifácio também manda, e uma das cartas dela é muito simbólica, ela fala, o fruto está maduro, colhei-o já antes que apodreça, né? Então, estava tudo certo para ele proclamar a independência, então ele tinha que tomar essa decisão de fazer aonde fosse, né, e no caso acabou acontecendo no Ipiranga, mas não foi uma coisa premeditada, nada disso.
Paulo, nesse sentido, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho disso. A independência era o único caminho? Se a independência não tivesse sido declarada, proclamada, o que teria acontecido nesse momento? Se o Dom Pedro não fizesse isso, ele tinha duas opções. Ou seguir o que as cortes portuguesas determinavam, que era o retorno dele e da esposa e dos filhos para Portugal, ou fazer a independência. Se ele tivesse ido para Portugal, os brasileiros não teriam aceitado as determinações das cortes portuguesas. E com isso, eles fariam a independência sem príncipe, sem ninguém, e provavelmente de maneira descentralizada, né? Então não haveria uma outra pessoa na época com a importância do príncipe. Então, provavelmente as províncias elas se tornariam independentes aleatória uma da outra, servindo de espelho o que aconteceu com a América Espanhola, né? Que a América Espanhola foi assim, não tinha uma pessoa que unia. No começo até teve o Bolívar, mas depois foi muito fragmentado. Então, cada província acabou virando um país diferente. Então, esse seria fatalmente o futuro do Brasil. Cada província se libertaria sem uma unidade nacional como a que a gente tem hoje. Agora, especificamente sobre o Grito do Ipiranga, essa é uma pintura famosa. Eu, por exemplo, na escola, aprendi que foi Dom Pedro sobre um cavalo, enfim, que gritou independência ou morte, mas há divergência sobre esse assunto. Diz que o cavalo não era bem um cavalo, o grito não foi um grito. Que negócio que foi esse? O que aconteceu efetivamente nessa data? Quando a gente fala Grito do Ipiranga ou Grito da Independência, o termo grito é um basta, né? E esse termo, ele não é só usado no Brasil, é usado em vários lugares, principalmente da América Latina. Então, em Cuba tem o grito de Ara, em vários lugares tem grito de alguma coisa, que foi aquele momento que deu basta e falou, chega, não somos mais dominados por ninguém, né? Então é essa a questão do grito. Então, ele ergueu a espada, disse efetivamente, pelo meu sangue, pela minha honra, hei de fazer a independência do Brasil. Isso é registrado por pessoas que estavam com ele, tá? Isso é o local, a data, a hora, 4:30 da tarde, o que ele disse, isso daí é super registrado por testemunhas da época que estavam com ele. O que não é real naquele quadro, ele não estava com cavalo, ele não estava com uma farda militar daquele jeito, porque não era daquele jeito que ninguém chegava de Santos na época, né? Santos fica no litoral paulista. Ele desceu no dia 5 para o litoral para ver as fortificações, já imaginando que poderia haver essa independência e já imaginando que eles provavelmente eles enfrentariam os portugueses. Então ele foi ver como estavam as fortificações. Aí ele volta como? Num burrinho, né? Numa mula. Ele sobe numa mula. Que era o normal, porque era uma estrada muito íngreme, você não arriscava quebrar a pata de um cavalo. E ele estava com uma fardeta azul de policial, não era nada aquilo que aparece no quadro. Uma última pergunta ainda sobre a questão da independência. Você diz que o Brasil teve um processo de independência, né, também marcado por outros momentos que vão além do 7 de setembro. Que momentos são esses que fazem parte desse processo, vamos dizer assim, de independência efetiva do Brasil? Dom João VI ele cria o Reino Unido, né, em 1816, 1817 ele cria o Reino Unido. A partir desse momento, o Brasil oficialmente é um país separado de Portugal, que está unido sob a coroa portuguesa. Então vamos dizer que assim, esse é o momento assim inicial dessa independência. E aí isso vai num crescendo a ponto de, quando Dom João VI volta para Portugal, ele deixa o filho como príncipe regente desse reino, a revelia do que o Portugal queria ou não queria, né? Então você tem várias coisas que vão marcando, e aí são vários nãos que o Dom Pedro vai dando às cortes portuguesas, né, a Assembleia Constituinte Portuguesa, até chegar no 7 de setembro. Por isso que eu falo, é um processo, não é uma coisa assim que se resolveu tudo no 7 de setembro. E depois disso ainda tem todo um processo, um reconhecimento da independência por parte de Portugal, que ainda esse tratado tem que ter a ajuda da Inglaterra, a Inglaterra intermedia a negociação para poder resolver a questão entre Portugal e Brasil, que só vai ser resolvido lá para 1825. Paulo, você me falava que você tem uma peça em Belo Horizonte tratando da Leopoldina, é isso?
Sim, é assim, não é minha. Eu sou consultor histórico dessa peça. O nome dessa peça é Leopoldina, Independência e Morte, que mostra a respeito da imperatriz, a chegada da imperatriz no Brasil, até o falecimento dela. Então, é um monólogo que só tem uma hora que entra um personagem, que é o José Bonifácio, e explica muito bem essa questão toda da independência, como foi a participação dela no processo da independência. Essa peça está estreando no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Vai estar em São Paulo do dia 6 ao dia 9 de setembro. São várias apresentações. No 7 de setembro, inclusive, é com apresentações em Libras. E agora eu estou em BH, que eu vou dar uma palestra aqui a respeito da Leopoldina, para preparar o público aqui de Minas para a chegada dessa peça no dia 12 ao dia 30 no CCBB de BH. Paulo, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, você também está lançando o seu novo livro sobre Dom Pedro II, a história não contada. E pelos teasers que eu vi, é uma história maravilhosa, com muitos detalhes, né, que realmente a gente não conhece, a história realmente não contada. Quem é Dom Pedro II, conforme o seu livro? É alguém que falta hoje no Brasil. A gente está com uma carência, né, de pessoas que pensem na educação, que pensem na cultura. Ele foi um homem muito à frente do tempo dele, tentou fazer em 49 anos muita coisa pelo Brasil. É uma pessoa super antenada no mundo, super respeitada pelo mundo todo. Morreu exilado em Paris. O governo francês, mesmo sendo um governo republicano, prestou a ele honras de chefe de Estado. Teve uma missa maravilhosa na Madeleine, em Paris, com toda a aristocracia, todos os sábios, Louis Pasteur, todo mundo assim das ciências, da literatura, da música, que prestava um verdadeiro culto a esse chefe de Estado que o Brasil teve e que pagava do próprio bolso muita bolsa de estudo para pessoas como Carlos Gomes, o próprio Pedro Américo, que pintou o Independência ou Morte, e várias outras pessoas que ele fez estudar e se aperfeiçoar na Europa e trazer de volta para o Brasil. Né? Então, nesse momento que o Brasil está passando, eu acho que é uma pessoa que deve ser relembrada cada vez mais, que para a gente ver como, né, que o Brasil já pensou nessa parte da educação. Legal. Resumindo a história, né? Quer conhecer mais esse perfil do Dom Pedro II? É simples, só comprar o livro, né? É verdade. Eu estou lançando aqui em BH, daí depois vou para o Rio, para a Bienal do Rio. Vai ter lançamento nas duas casas do Dom Pedro II, onde ele morou, no Museu Nacional, que infelizmente faz um ano, né, que pegou fogo, mas o lançamento vai ser aos pés da estátua dele, lá na antiga casa dele no Rio de Janeiro. Depois também subo para Petrópolis para lançar no Museu Imperial, que foi a casa de verão dele. E depois, no dia 17 de setembro, eu estou em São Paulo, lançando na Martins Fontes, da Avenida Paulista, às 8 horas da noite. Muito obrigado pela participação com a gente aqui, pelo tempinho cedido à TV Novo Tempo. Um grande abraço, sucesso nos seus trabalhos, palestras e boas vendas com o seu novo livro, que certamente vai trazer muitas novidades a todos os brasileiros. Obrigado. Assim que precisando novamente, é sempre um prazer falar com vocês.